Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live das Mulheres Incríveis. Hoje nós teremos como convidada a Camila Lobato, que vai falar pra gente sobre o óbvio só é óbvio a olhos avisados. Então, hoje a live promete trabalhar aí bastante as questões da comunicação, porque é um desafio, né? Em todas as relações, a comunicação ela pode nos ajudar ou nos atrapalhar, né? Nos ajudar a conectar ou nos distanciar. Então, no consultório, na vida, a gente percebe muito o quanto que essas questões da comunicação nos atravessam, né? E hoje a Camila vem compartilhar com a gente um pouquinho sobre isso. Antes de chamar a Camila, antes de chamar a Drica, eu quero dar um recado para vocês que me acompanham, que acompanham a live das Mulheres Incríveis, que nas 2 próximas semanas de julho eu estarei de férias, estou saindo hoje de férias depois da live, e eu retorno às atividades aqui do consultório no dia 1º de agosto. Então, por esse motivo, as lives das Mulheres Incríveis não acontecerão nas 2 próximas quintas-feiras. Mas em agosto a gente retoma o projeto e muitos outros projetos estão aí no forno, que eu, a Drica, a Camila e outras profissionais estamos organizando aí muitos projetos legais para o mês de agosto. Então, fiquem atentos à minha página, a página de todas elas, porque a gente vai vir com novidades aí, tá bom? Então, deixa eu ver se a Camila e a Drica já estão aqui para eu convidá-las. Camila, Drica. Enquanto elas entram, eu vou me apresentar. Eu sou Cristiane Ferretti, psicóloga, e estou aqui junto com a Drica, essa mulher incrível que fez aniversário ontem. E hoje está mais florida, com mais flores no seu jardim, né, Drica? E É como é isso que mesmo. foi a comemoração ontem, minha querida? Mas foi muito bom. E assim, o que eu estou mais gostando é que a gente está quase pensando, num caminho bom para conseguir bater a meta. Então, eu estou muito feliz. Foi maravilhoso o aniversário. Ah, que maravilha! Peraí, ô Graças Camila, a Camila tá mandando para eu mandar o convite de novo. Tenta me pedir para te convidar, Camila, porque você, ou então sai e entra de novo, porque você apagou aqui para mim, eu não consigo te chamar. Então é isso? bom, está muito bom o aniversário. Então, o meu jardim está florescendo com força mesmo. Estou adorando as novas flores. Que coisa Graças a Deus. boa, Drica. Então vamos A explicar para corrente. quem está chegando que meta é essa que vai bater. Ei, Camila, tudo Com bem? certeza. Seja bem-vinda! Que delícia te ter aqui com a gente de novo! Que bom poder relembrar aí os momentos que a gente teve juntas aí, né, Cris? Um ano Juntas inteiro de lá. virtualmente, né? A gente fez muita live o ano passado, esse ano não, por conta da correria. E hoje está com a Drica, que eu só conheço por acompanhar as lives que vocês vêm fazendo, mas é um prazer estar aqui com vocês hoje e conversando aí com você também, Drica. A gente está falando aqui antes de você entrar, que ontem foi aniversário da Drica e a gente tinha uma meta que era conseguir a doação para 300 cestas básicas para ela doar para as mulheres que são associadas da AME. E aí, conta, Drica, o que você estava contando? E a gente está conseguindo, nós conseguimos boas, tudo bem? Primeiro, né? Boa noite, Camila, muito bom te conhecer. Drica. Boa noite para todo mundo também, que eu entrei já empolgada, né? E não falei oi para as pessoas, boa noite. Pedir para vocês baterem o nosso coraçãozinho aí, para ir compartilhando com o aviãozinho a nossa live. E já que a gente está falando de comunicação, respira fundo, conta até 10 e vai contando devagar, né? Senão ninguém entende nada do que a gente está falando. A gente já chega no ritmo a 1.000 por hora. Já a gente precisa, uma comunicação clara facilita muito as coisas, né? Como a gente comunicou muito,
para as pessoas, né? E aí eu não vou, é dia 20, que é o aniversário da AME, que a Adriane fez aniversário ontem, mas a associação Mães que Informam é um coletivo de mães de pessoas com deficiência. E o nosso trabalho não é cuidar da pessoa com deficiência, a gente cuida de quem cuida. Então, a gente cuida dessas mães, trazendo a elas coragem para pedir ajuda, trazendo a elas capacidade de comunicar com mais clareza as dores, para que consigam ser acolhidas, né? E a gente não ficar sendo aquela pessoa... A gente ainda está precisando muito do assistencialismo na nossa existência como pessoas, em sociedade, principalmente com a pandemia, a fome e a falta de cuidado mesmo de saúde aumentou muito para o nosso coletivo, que está faltando muita coisa de medicamento, e os tratamentos também que os nossos filhos faziam, podiam sair, então faltou o tratamento, diminui a qualidade de vida dessas pessoas. Então, nós estamos passando por um vale muito ruim ainda. A pandemia não acabou para a gente, e a gente está na rua e tentando ir para as fisioterapias, tentando ir para as coisas, com uma dificuldade de conseguir. Né? Eu falei com a neurologista do João na quarta-feira, falei com ela assim, olha, é tão frustrante para mim, eu estou te contando isso e eu vou chorar, e eu não queria estar chorando, porque parece que está pedindo socorro, pedindo pinico para os outros, falando, eu quero que você me ajuda. Eu vou chorar porque eu posso chorar com você, de que é uma médica, e eu vou falar a minha dor, e você vai entender a dor da forma humana, que não tem nada a ver com o João, mas tem a ver para mim como mulher assistir isso. Eu tinha que estar 3 horas na MR, eu moro no final do ônibus, aqui na minha casa é o final do ônibus. Eu saí da minha casa exatamente 1h30, e o ônibus chegou 2h50. Não tinha nenhum ônibus, teve nada, não tinha alternativa para ir para o centro da cidade. E aí você saiu cedo, porque fala, né, que se você vai sair, você tem que sair antes. Você saiu antes, muito antes, fica na rua expondo, porque uma pessoa com deficiência, os outros encostam a mão neles. Não sei por que elas acham que o corpo da pessoa com deficiência é um corpo a ser tocado. Então, eles tocam na pessoa, fala que bonitinho. Ô, Drica, eu tô te escutando. Acho que deu só para a Cris, mas ela voltou. Ah, beleza. E aí, eu estou estendendo o assunto para falar assim, a gente está pedindo cesta básica para essas famílias, porque está faltando o básico, e o básico mesmo. Eu sempre brigo muito, a AME, eu falo, da logo da AME, a gente não quer só comida, a gente quer a vida com todas as outras possibilidades, a gente tem possibilidade de produção, a gente pode trabalhar, a gente pode dar uma faxina, a gente pode fazer um artesanato, muitas outras coisas, outras formas de conseguir uma verba. A gente já sabia como trabalhar online antes de todo mundo estar trabalhando online, né? Mas dentro deste universo de hoje, a fome chegou com força, a dificuldade e as outras faltas, todas nós estamos tendo, porque a gente está também com dificuldade de comunicação, sabe, Camila? E é muito bom você estar aqui com a gente hoje. Por exemplo, hoje é uma sexta-feira, eu sempre coloco alguma coisa para as mães, assim, hoje é sexta-feira, eu quero tomar uma, pode? Aí eu falo para ela, se permita, vamos nos permitir, né? Ser gente fina, elegante e sincera, não é gente que machuca o outro. Ser sincero não precisa definir. E mostrar as nossas vulnerabilidades não é abrir porta para todo mundo. Então, é muita coisa que a gente tem que falar, e que a gente, quando está machucadinho, quando está com fome, a gente não consegue explicar. Quando está com sede, né? A gente está com água, com a boca seca, a língua grossa, não tem como falar. É uma coisa simples, falta água.
Então é muito complicado e a comunicação ela envolve tantas coisas, o nosso corpo fala, e aí às vezes a gente está querendo pedir, a gente está falando com a pessoa assim, eu quero trabalhar, só que a gente pede chorando, é difícil de fazer, eu estou sentindo dor, eu não consigo chegar num lugar nenhum, que aí parece que você está falando assim, me deixa ficar parado e não fazer nada, porque está doendo, porque estou sofrido. Então é tão complicado. Hoje, a cada dia, eu peço a Deus, quando eu acordo de manhã, o que eu mais peço é assim, Deus, me ensina a entender que é óbvio para mim. Porque eu tenho muita mania de atropelar as pessoas. Então, é óbvio para mim. Eu tenho certeza que é muito difícil sair para trabalhar e resolver as coisas simples do dia a dia. Eu estou falando arrumar a casa, fazer comida e fazer fisioterapia no nosso filho dentro da nossa casa. Porque a gente não é fisioterapeuta. Isso é muito difícil, mas isso é o meu dever. Aí, quando você olha para mim, você fala assim, é óbvio que a Adriana sabe fazer isso. Tem 14 anos que ela faz isso. E é óbvio que eu não sei, porque tem gente que formou na faculdade de fisioterapia e não é um bom fisioterapeuta e não sabe fazer fisioterapia e lesiona o nosso filho, o fisioterapeuta. Então, quer dizer, até para quem estudou, não está tão claro como faz as coisas. E eu estou dizendo sobre fazer sobre um outro corpo, que vai receber uma outra, a energia da minha mão, que vai ter a energia do corpo dele, que negócio que vai dar isso? Agora você imagina a fala, o movimento do corpo e o sentir do outro e o meu sentir. Eu estou fazendo isso com prazer ou estou fazendo isso porque colocaram na minha cabeça que eu sou obrigada a fazer isso? E aí eu faço, né? Porque senão, depois já vai cobrar. O menino já nasceu com deficiência, a culpa é minha. Aí eu já tenho que carregar essa culpa, que não é minha, que não é do menino, que não é de ninguém, mas que a gente não consegue, a gente tem que achar um culpado. Aí a conversa começa com umas pessoas se justificando e não comunicando. É nesse caminho, Camila, que a gente caminha e por isso às vezes a conversa fica errada. A gente já começa conversando com o outro. Eu comecei a conversar com você me justificando. Aí, você me culpou de alguma coisa? Você falou comigo assim, você tem que bater meta? Ninguém está me mandando bater meta, eu que inventei a tal da campanha. Se eu bater a meta, se eu não bater, não tem importância. O importante é que eu tentei fazer alguma coisa. Se eu chegar... E como que é que a gente vai conversar, então? Porque eu já estou me cobrando. Aí, como que você vai me ajudar ou me ignorar? Como que vai funcionar esse negócio em você? Nossa, É muita dor. Drica! Ó, você tá aí falando, né? Eu tô aqui só prestando atenção. E eu te confesso que eu até arrumei um papel aqui, uma caneta. Eu falei assim, gente, eu tenho que anotar, porque é muita coisa. Senão eu vou me perder, porque é tanta coisa assim preciosa, né, que você tá dizendo, tanta coisa importante que você tá dizendo, assim, né? Que contribuição que você está dando, acredito, tenho certeza. Para mim, para a Cris, falo até pela Cris aí, né? Que eu tô vendo ela mexer a cabecinha aí. Mas o corpo também comunica, né? A gente sabe disso. Então, assim, a linguagem não verbal também é uma comunicação, por isso que eu tô falando assim, vou falar até pela Cris aqui também, porque eu tenho certeza que ela tá, né, também conectada com essa quantidade de preciosidade assim que você tá trazendo. E aí eu fiquei até quando você está dizendo, né, do trabalho, começando aí pelo trabalho que você faz, né? E pensando até nesse tema que a gente se propôs falar hoje, o óbvio só é óbvio para olhos avisados. Eu fico imaginando que contribuição, Drica, que você traz para essas mulheres, né? E para você também. Porque, assim, o quanto que aí você também precisa exercitar
sobre não, aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para essas mulheres. Então, todo dia no seu trabalho, você está exercitando o nome que a gente intitulou esse encontro, né? Eu e Cris também, como terapeutas, todos os dias a gente está exercitando o nome que foi intitulado esse encontro de hoje. Porque e como que a gente faz isso, né? E agora no final você fez isso muito bem, porque você fala assim: e aí, Camila? Você, né, tá me culpando. Isso tudo que eu tô falando, você já tá me culpando por isso? Você tá vendo que é uma justificativa, Camila? Você me perguntou. Porque existe, a gente estuda isso na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, principalmente na terapia de esquemas, tem algo que chama coerência cognitiva. O que é a coerência cognitiva? A gente escuta e a gente imagina de acordo com a nossa mente. Uma situação é aquilo, né? O ponto de vista é a vista de um ponto. Então, aquele ponto que a gente olha, a nossa lente que a gente olha diante daquela situação, é de acordo com a minha história, é de acordo com o meu ponto, é de acordo com a minha lente. E aí, o que o nosso cérebro faz? Como o nosso cérebro ele tem uma tendência reptiliana, isso é uma estratégia de sobrevivência para não demandar tanta energia e tanto esforço, o que ele faz? Ele pega aquela situação e encaixa na mente dele, que já foi construída, naquilo que é familiar para ele. Então, quando você está me perguntando, né? E aí você até contou um pouquinho da sua história e as pessoas que estão acompanhando as lives sabem um pouquinho da sua história também, né? Com um filho deficiente, a partir disso você levantou, né, esse encontro com essas mães para poder vocês trocarem, né, para vocês compartilharem aí as escutas. Então, quando você traz isso, a gente já pode imaginar de uma lente sua que foi construída ao longo da sua história. Então, quando você devolve para mim, né, me perguntando, é para você poder também questionar o seu pensamento. Porque o óbvio só é óbvio em olhos avisados. E aí que começa a comunicação, porque aí você me pergunta e eu posso dizer para você o que verdadeiramente eu estou pensando. E eu posso falar assim, Drica, tudo isso que você está me dizendo, eu não vi como uma justificativa. Eu não vi você como culpada, né? Não foi isso que eu senti, Drica. Deixa eu te dizer o que eu senti. Eu senti uma mulher guerreira, uma mulher corajosa, né? Uma mulher que quer ajudar outras mulheres, uma mulher que está exercitando a escuta. E aí, vamos imaginar que você não me perguntasse. Você já ia sair com todas essas certezas aí dentro de você. E aí que a comunicação, ela começa a ficar truncada. Porque aí, na verdade, não é uma comunicação, né? É um monólogo.
Porque se eu não pergunto, é um monólogo. E aí eu vou criar os meus pensamentos, né? Eu vou produzir pensamentos a partir daquele meu imaginário. Automaticamente, eu vou sentir também, vai me despertar emoções, né? A partir do que eu tô pensando. E eu vou comportar também a partir do meu pensamento e da minha emoção, né? Então, assim, se você ficasse nisso, então a Camila tá pensando isso, né? Que às vezes eu tô justificando, né? Que é sensacionalismo, né? E que eu sou culpada disso. E aí, às vezes, se você não me perguntasse, você poderia, às vezes, ter um comportamento, por exemplo, evitativo diante da Camila. Ah, já que ela pensa isso de mim, né? Então eu vou me afastar. Isso tudo porque você não perguntou. Então, olha que interessante, né, Cris? E isso é um exercício que a gente traz muito para os pacientes, né, Cris? Mas, assim, é um exercício também que a gente tem que fazer diariamente, porque a gente se perde nisso também. Sim. E aí, deixa eu comunicar uma coisa. Às vezes eu vou fechar o meu microfone, porque eu decidi fazer a live aqui do consultório hoje, achando que se eu ficasse em casa ia ter duas crianças lá no fundo, né, interrompendo a nossa conversa. E agora eu estou aqui e tem uma reforma aqui na sala do lado. Então, o som está invadindo aqui, né? Então, em alguns Mas a momentos gente, eu vou eu fechar pelo o menos não tô microfone. escutando. Não tô É, escutando. agora deu Tá dando pra uma gente paradinha. ouvir. Mas em alguns momentos ele está um pouco mais forte. Uhum. Bom, mas é interessante tudo isso que você está colocando, Camila, porque ontem eu tive uma experiência, né, atendendo casal, que nós somos terapeutas de casal e de família, né, Camila? E ontem eu estava aqui com um casal que é muito típico, né, nessas situações que busca-se terapia de casal, um vir acusando o outro de determinados comportamentos, determinadas falas, que eu não me sinto atendida, não me sinto compreendida, e que a gente vai olhando, e no fundo, está muito ligado a essa questão da comunicação, né? E aí esse casal ele já vinha em algumas sessões, um apontando para o outro, né? E, você faz isso, você faz aquilo, não, não, não. A gente já tinha feito umas dinâmicas para que cada um conseguisse olhar para dentro de si, né? Buscando assim, mas o que que acontece aqui comigo quando o outro fala assim para mim, né? Porque muitas vezes a gente não vai, muitas vezes não, na maioria das vezes a gente não tem como mudar o jeito do outro nos tratar, né? Se eu falar para o outro, faça isso, faça aquilo, nem com criança isso funciona, né, gente? No processo de educação, o imperativo não funciona muito. Algumas vezes a gente precisa até usar para interromper alguma situação que possa colocar alguém em risco, mas não é uma fala que funcione, né? Quanto mais numa relação entre adultos. O uso do imperativo nos afasta muito mais do que nos aproxima. E a gente acaba esquecendo qual é o motivo que nos leva a estar conectados, a estar juntos numa relação, né? Então, os casais chegam normalmente nessa toada, querendo que o outro faça, né? Dando essa ordem, dizendo como é que deveria e tudo mais, mas ao mesmo tempo não olham para dentro para ouvir o que acontece dentro, né? E de dizer assim, olha, quando você fala isso, eu me sinto, ou isso me atinge, ou o que da minha história ressoa quando você me trata dessa forma. E aí ontem nós estávamos nessa conversa e cada um já chegou com o que tinha avaliado dentro. E fazendo um esforço individual, né, para poder ter uma compreensão melhor. Então, pela primeira vez durante o processo deles de sessão, eles não estavam se acusando, mas eles estavam tentando se ouvir. Mas ainda tinha uma dificuldade ali naquele ouvir, eles não estavam entrando em embate, mas também não estavam chegando num consenso. E a gente não tem que ter muita pressa para isso, não, porque é importante esse desconforto também
e a gente quer passar muito pouco pelos desconfortos da vida, né? E que trazem sabores amargos, sabores diversos, né? A gente quer só ser feliz. E agora nessa onda ainda, quer ser feliz é o que importa, mas a gente não olha o preço que se paga para isso, né? E aí eles conseguiram, naquele momento, entender que se eles perguntassem um para o outro e saíssem das suas certezas, eles estariam abrindo para a conversa, né? Então, que começar a conversar, né, é a gente entender que eu tenho aqui as minhas histórias, como a Camila estava dizendo, as minhas dores, as minhas questões, então eu estou do lado de cá e eu preciso olhar como é que isso me toca, né? E entender que do outro lado, a outra pessoa também está neste lugar de ter as suas histórias, as suas dores, e que não veio ao mundo para me servir, né? Porque é uma confusão. Ah, eu estou casada, agora o outro tem que estar aqui, ele tem que me servir. Não, ele também está num diálogo entre atender as próprias necessidades e atender às necessidades da relação conjugal, né? E isso por si só já dá muito trabalho, né? E isso em qualquer relação, né? O quanto que nós estamos aqui, mas dispostos a ouvir o outro, as necessidades do outro, como que ele se coloca também, né? E aí nós chegamos a essa conclusão que vocês duas já trouxeram, né? O quanto que perguntar abre portas, né? Que nos tira da certeza. Então, se a gente já partir do princípio, se a gente chega, estamos aqui nós três, chegando nesse denominador comum, né? Que é importante a gente sair das certezas. E como é que a gente pode fazer isso? Perguntando para a outra parte o que acontece. E terceiro ponto, se eu puder incluir, é qual é o meu interesse legítimo, genuíno, de saber o quanto isso atravessa o outro. Porque o outro me importa, assim como eu me importo, né? E é muito importante, Cris, o quanto o outro é importante para mim ouvir, né? A grande maioria das mães que eu trabalho com ela, a gente cuida de uma pessoa que não fala, que tem, então a comunicação não existe. Então, na E aí, verdade, são outros tipos de comunicação, né, Drica? a comunicação que a gente quer para falar assim, Verdade. e dá para condenar o outro, né? Porque olha aqui, eu vou falar assim, o João falou isso, então é por isso que que eu fiz isso. Né? A gente já tem um álibi. Ó, a culpa é dele, porque ele falou, eu quero que ele fale café e ele fala chá. Né? Eu, a vida inteira, trabalhando para esse menino, e ele fala primeiro papai. Mas só que quem ensinou ele a falar papai é a gente, né? Porque a gente dá papá, papai, papai, papai. Mas não fica falando mamá, 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 mamãe, mamá no peito, dó, mamãe. Não, é papá, papai. Então, ok. Quem que fez acontecer isso? O maior problema que eu acho da comunicação é que a gente provoca que aquilo aconteça. É inconsciente. E aí, eu lembro quando eu comecei a terapia com a Cris, que ela me contou uma historinha lá do moço que o carro furou o pneu, e aí ele foi lá pedir um macaco para uma casa lá longe, ele viu uma luz, ele foi andando aquela estrada, e ele falava, ele pensava, o cara não vai querer me emprestar o macaco, e se ele não tiver macaco, sei lá o quê, e foi pensando um monte de trem, quando bate na porta da casa do cara, xinga o cara todo, fala, pega esse macaco o cara nem sabia o que ele queria, mas ele já estava com um ódio mortal do cara lá. E eu fico vendo isso na trajetória da nossa conversa. Né? Eu principalmente, que tenho quase que um pensamento acelerado, 450 por hora, eu já pergunto, respondo e respondo a resposta que eu acho que a pessoa já vai dar e não sei o quê. E é o tanto de trem que está aqui dentro da minha cabeça que eu queria falar boa noite, depois eu não sei mais nem o que eu queria falar, perdida, não sei. Porque eu misturei um monte de trem aqui dentro, ó, e aí, o que é, Adriana? E aí, ninguém me ajuda, ninguém me socorre. Poxa, mas eu não sei nem se você precisa de alguma coisa, como é que eu vou te ajudar? Né? A gente não mete a colher nas coisas. Eu brigava muito com a minha mãe. Será que eu pedi, né, Drica? Será que eu pedi?
Porque para eu Aí, poder ser ajudada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir, né? exatamente isso. A gente pensa que pediu, sabe? Tipo assim, eu já cheguei na porta do cara e xinguei ele, mas de verdade, ele pode não ter macaco, ele pode não ter carro, ele pode um monte de coisa. Então, até chegar lá, o tanto de coisa que a gente pensa, e quando você chega e briga do nada, assim, ó, tipo, né? Quantas vezes e hoje em dia a nossa vida está tão doída, a gente realmente comunica com o outro só por causa de falta, é só porque o pneu furou na estrada. Não a gente ia ir na estrada da nossa vida ó, a 1.000 por hora e nem aí para o outro. Então, e não sei se vocês conseguem entender, assim, se tem uma palavra para a gente mudar nisso, sabe? Que eu preciso muito, sempre falo, Cris, olha o que eu estou fazendo. Eu gosto de pedir à minha irmã Paulinha assim, Paulinha, eu estou fazendo errado. Eu estou fazendo isso aqui, ó, isso é errado. Aí, quando eu fizer de novo, você me fala para mim não fazer, que eu não quero repetir esse comportamento. Que eu sou doidinha, assim, eu vou lá naquele negócio, até meu dedo arrebentando, mas eu tô lá batendo. Tá machucando, mas eu quero aqui, né? Isso é da gente, eu quero isso. Então, é pedra, não vai sair água, mas eu quero água daqui. Então, até que sai água, mas é sangue da minha mão que tá saindo, não é água, né? E aí, tô nessa luta. Então, eu falo, não quero. E eu vejo muito isso da gente, sabe? Assim, como que a gente pode parar de criar essas coisas? É uma expectativa, mas às vezes não é expectativa. O que é esse nome? Porque eu não estou esperando do outro, eu estou projetando a vida dos outros. Eu estou achando que você vai responder isso para mim, eu vou ser obrigada a responder isso para mim, e aí você nem sabe o que eu pensei, e eu já estou dizendo para você que você não gosta de mim. A pessoa nem me viu. Tipo, que tem vezes que ainda a gente faz isso, olha para você ver a loucura que a gente tem. Você, a Cris, Adriana, essa aqui, minha amiga Camila. Eu olho assim e falo, Cris, meu santo não bateu com dela. A Camila não falou nada. Aí, que santo que é esse que não bateu? Talvez eu esteja com ciúmes da Cris, né? Não, eu quero que a Cris seja só minha amiga. Vem a Camila, vai tomar minha coleguinha. Aí eu do meu santo não bateu. O que, que tem a ver? Rodrigo, aí, né, juntando um pouco isso que a Cris disse, o que você está dizendo agora e o que nós duas dissemos antes, eu acho que tem uma outra coisa aí na comunicação que eu vou pegar um gancho na fala da Cris e na sua. Eu acho que existe, talvez a gente pode dar o nome de comunicação também, mas isso que a Cris deu exemplo do casal que ela estava atendendo, eu acho que é importante também a comunicação interna. Eu acho que começa aí também, né? O pensamento às vezes tão acelerado, igual você está dizendo, né? E aí vem essas expectativas, mas aí não é expectativa, porque na verdade eu não estou esperando, porque também eu já estou fazendo, né? Eu acho que para a gente ter essa comunicação com o outro, ainda antes disso, tem a comunicação interna, que é essa que você acabou de fazer também, do tipo assim, meu santo não bateu com a Camila, a Cris acabou de me apresentar ela, mas assim, por que que não bateu, né? Aí quando você pergunta assim, será que é ciúmes da Cris? Aí começa uma comunicação interna, do tipo assim, peraí, o que que eu senti em relação a Camila? O que que eu senti vendo a Cris com a Camila? Que é o que a Cris disse ali, que o casal começou a fazer o exercício e chegou ontem na sessão um pouco assim, né, Cris? Aí o coração da terapeuta fica assim, né? Enorme, né? De alegria de ver isso na prática, porque aí eu vou comunicar a minha idade. Que aí, às vezes, o problema não é com a Camila ou não é com a Cris. Às vezes eu senti ciúmes, né? Ou às vezes eu me senti naquele momento um pouco excluída. Ou eu fiquei com medo de ser deixada de lado pela Cristiane porque ela apresentou uma outra amiga que é a Camila. Então, também, se eu tiver essas paradas,
eu vou poder comunicar aí depois para Cristiane ou para Camila verdadeiramente. E aí depois eu posso até comunicar para a Cris e falar assim: nossa, Cris, você acredita que aquele dia, naquele encontro, eu fiquei um pouco assim, que eu senti ciúmes, ou eu senti medo de ser excluída ou de ser deixada de lado. E aí vai naquilo que que eu e você, Drica, estávamos dizendo, né? Porque aí a Cris, sabendo disso, e aí a gente conseguiu comunicar verdadeiramente, a Cris, sabendo disso, entra num ponto que a Cris disse também, que o outro, no caso ela, nesse caso aí, né? Ela ter um interesse, né? E aí, isso que é empatia, um interesse genuíno pela sua fala, do tipo assim: Cris, eu fiquei com medo de ser excluída, ou eu fiquei com ciúmes. Ela também saber e ter esse interesse genuíno de escutar. Porque aí ela pode falar assim: ai, Adriana, que bobagem, larga disso. E isso é uma comunicação não violenta, porque assim, na lente dela, né, aí, ó, na história dela, isso é uma bobagem. Mas para você e para sua história, isso não é uma bobagem. Então, por isso que esse interesse que a Cris fala, né? Esse interesse também genuíno, isso é muito importante nesse processo de comunicação. E isso que a Cris chamou de interesse genuíno, não sei se ela concorda comigo, mas eu traduzo isso como um exercício de empatia, né? E que tá tão difícil hoje em dia a gente escutar, porque aí às vezes o outro tá falando, a gente atropela, traz outro assunto, né? Então, assim, por isso que é uma comunicação. Depende tanto do emissor quanto do receptor. É 50% de dois lados, né? Então, a qualidade de quem... Precisa ter uma qualidade de quem comunica. A pessoa precisa saber comunicar, sim, que é o que a gente está falando, de até comunicar a sua verdadeira necessidade, que começa com uma comunicação interna, mas o outro também precisa estar disponível para poder receber, né? E ele também, se ele tiver uma comunicação interna, ele vai ver se ele tem ou se ele não tem essa disponibilidade também. Ele pode não ter, ok, mas aí ele também precisa saber comunicar isso. Comunicar até que, olha, sinto muito, mas nesse momento eu não estou disponível, nesse momento eu não posso. Até com as relações de ajuda. Porque a gente vai saber da nossa necessidade? Vai. A gente está precisando de ajuda? Sim. Mas vai ter momentos que a realidade é essa e o outro não vai estar disponível para poder ajudar, né? E aí? Aí eu tenho que tomar cuidado, né? E aí o autoconhecimento é muito importante, senão eu vou acessar a minha feridinha emocional ou ir lá na minha lente e falar assim: nossa, eu não sou amada, eu não sou querida, então eu sou a pior pessoa do mundo. E às vezes não é isso. Não tem nada a ver com você, tem a ver naquele instante com o momento do outro. E que o outro também tem direito de não estar disponível, mas que ele comunique. Porque senão se torna aquilo que a gente fala muito, né, Cris? A gente vê muito no consultório. Aí eu vou jogar a bola para você aí, eu vejo agora aqui a comunicação paradoxal, que é completamente enlouquecedora. Que eu estou disponível, mas eu não estou. E olha, uma coisa que você estava falando, um pouquinho antes da gente entrar na comunicação paradoxal, é assim, né? Você me diz algo, né? E eu posso simplesmente rebater com o que eu já conheço, com o que é familiar. Então, se eu sou uma pessoa que vivo na defensiva, qualquer coisa que você me disser, eu vou entender como ataque, né?
Então, você jogou a bola, mas eu tô achando que é uma cortada e tô cortando de volta, Porque é né? sua lente. Porque é minha lente. Bom, mas se eu já entendi que eu tenho essa lente de cortar, e aí você jogou a bola, e eu vou falar assim, será que isso é uma cortada? Aí eu já começo a duvidar até da minha forma. Será que eu vou rebater? Será que a Camila é minha adversária? Ou tá na hora de eu levantar a bola de novo para a gente continuar a brincadeira, né? Então, cada coisa que é dita, e isso é uma das dificuldades aí da comunicação, porque cada vez que vai chegar para mim uma fala, isso vai me atravessar de uma forma, De né? acordo com a E sua aí lente, com a começa sua uma história. nova dinâmica. E aí, como é que eu vou devolver isso para vocês? E como é que vocês vão sentir essa história do que eu estou falando aí, de acordo com a lente, com as histórias de vocês, para essa comunicação continuar, né? Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava vindo atender, hoje eu não ia trabalhar, mas eu precisei vir. E aí eu cheguei bem em cima da hora do atendimento, não tinha vaga aqui na minha rua, eu resolvi parar no estacionamento aqui perto. Eu normalmente não paro ali, mas teve uma vez que eu parei há pouco tempo e eu cheguei lá, fecha às 7 horas, e eu cheguei 7h01. E o moço já estava bravo do lado de fora, me esperando, porque eu estava atrasada para pegar meu carro. Quando eu estacionei lá, hoje eu estava no telefone para pedir meu marido para pegar o carro lá, porque eu ia sair depois de 7 horas hoje, né? E eu não ia ter como tirar o carro de lá. O moço me viu no telefone e ele tá assim, olha, fecha 7 horas, tá? Fecha 7 horas, viu? E ele já estava bravo comigo, porque da Isso outra ia vez, acontecer. né? Então, é muito isso, né? E quando ele falou isso comigo, dessa forma, a minha alegria aumentou, né, gente? Só que não, porque assim, ativou uma raiva interna, né? Primeiro, ele chamando a minha atenção porque ele já mostrou que eu errei da outra vez. E quem é que quer ver o próprio erro, né? Eu falei, vixe, Maria, olha eu aqui, né? Pagando de errada ainda por Tô outro, né? ficando difamada Já tô no mal estacionamento. falada aqui pela. Já estava tentando resolver o problema antes, porque eu estava com culpa da outra vez de ter atrasado, né? Eu falei, já vou garantir que vou resolver esse negócio antes, né? E aí, mas não teve jeito, né? O moço já me deu a lavada antes mesmo de eu ter o problema. Tá entendendo? Então, é muito isso, né? Como é que as coisas nos atravessam, né? Porque eu errei uma vez que isso virou uma regra, que eu vou fazer isso todas as vezes, né? E como é que o outro vai reforçando na gente também um comportamento, De né? atacar para você se proteger, né? Nessa situação. Porque é uma Exatamente. questão instintiva, né? Uhum. É a primeira impressão, a Daiane tá assim, a primeira impressão ficou. A primeira impressão ficou, mas ele também é uma pessoa que julga, né? E ele tá me dando Que esse não direito de questionou o fazer essa pensamento leitura. dele, que não teve essa E não comunicação questionou. interna, né? Porque ele pode até ter se conectado com uma raiva, do tipo assim, nossa, né? Logo lá da primeira vez, né? Ela Sim, tá atrapalhando o meu horário de fechar, né? me Mas fechar o meu talvez descanso, tá invadindo o meu tempo, né? mas talvez quando a gente entra em contato primeiro com algo nosso, que é essa comunicação interna, a gente pode criar, construir, aprender formas mais funcionais de comunicar. Aí que a gente fala que é a assertividade, uma comunicação assertiva. Porque assim, desde lá do primeiro momento, ele tinha todo o direito de sentir raiva da Cris, ou raiva, Sim, sim. tá invadindo o meu tempo, eu vou atrasar para poder chegar em casa, ou não vou Eu conseguir tenho algum buscar meu filho da compromisso. escola. Pode. Aham, É direito sim, dele exato. pensar e sentir isso tudo, né? A questão Uhum. é como ele comunica, porque a comunicação, ela a base dela é a assertividade e a afetividade. Eu sei Uhum. que isso é um desafio. É Uhum. difícil? É, porque a gente está inundado
emocionalmente. Então, Uhum. isso é um desafio. Mas é um desafio humano, é um desafio que a gente vai morrer aprendendo, fazendo esse exercício, porque é um processo de aprendizado, né? A Uhum. construção de uma comunicação afetiva e assertiva. E como E que é Camila, ser olhos interessante. avisados, né? Como que Olhos é, Oi? Drica? avisados. Como que a gente promove os olhos avisados? Porque a gente está usando muito a boca, usa a boca, mas não vê, né? É porque, olha, todo tempo a gente está falando, e aí a gente comunica uma com a outra, nós estamos olhando aqui, às 3, aí eu falo, ah, ela está concordando. Né? Às vezes a gente está num lugar que a pessoa está lá falando, a gente não gosta e já vai dando umas travadas assim, a pessoa, ou então dormiu, a pessoa vai mudando o texto dela, porque ela quer que a gente esteja olhando para ela. Então, como a gente consegue fazer o olho do outro ser avisado que a gente não está gostando ou que a gente precisa realmente? Porque muitas vezes eu vejo assim, em relacionamento, igual a Cris falou, que a pessoa é sarcástica com o outro o tempo todo. Você não sabe se a pessoa está rindo para você ou rindo de você. Você nunca sabe. Aí, por que a gente não pode ser um pouco mais verdadeiro, né? Igual eu falo com a Cris, as pessoas acham que eu sou fortona, sabe? Porque eu chego e compro a briga e topo, fico lá nas paradas. Então a pessoa fala, Adriana é fortona. E eu falei, Cris, eu sou a maior menina que eu já vi no mundo. Eu sou cagona, chorona, eu choro à toa, eu sofro, mas só que eu vou chorando, brigando assim mesmo, né? Então a pessoa pensa que é guerreira e não é. É uma menininha pedindo socorro, me carrega, mas só que tá pirraçando da saia da mãe, e aí pensa, isso aí não precisa, já sabe andar e quer colo. Então, como chegar e mostrar para a pessoa assim, eu sei andar, mas eu quero que você segure a minha mão e vai comigo, para mim poder ter mais segurança, né? Como fazer isso ser olhos avisados? Porque olha para você ver, a Cris e esse moço do estacionamento, os dois já têm rincha um com o outro. Agora, será que ele já falou 7 horas, quem sabe ele é uma pessoa que tem algum problema lá na casa dele? Sei lá, que um dia ele já traiu essa mulher e que ela fica monitorando ele, falando, se eu chegar às 7h01, você estava com outra e o casamento acabou. E ele não quer que esse casamento acabe, ele está lutando para resgatar esse troço. 1 minuto aí a Cris já fez o divórcio, e aí, quando chega lá, o juiz está na porta da verbando o divórcio. Ou Drica, tem um filho doente. A gente, então, assim, olha o tanto de trem doido que eu tenho que pensar do outro. Então, Na peraí, verdade, vamos ter que pensar ficar primeiro da provocando gente. pensar. Eu sei. Eu tenho que, por isso que eu queria falar isso, eu tenho que parar de pensar tanta coisa do outro e olhar para mim, sim. Eu gostaria de chegar sempre atrasado, igual, por exemplo, eu moro no em Ribeirão das Neves. Aí eu vou ter que fazer 3 baldeações para chegar na minha casa. Se eu sair 7 horas correndo, dá tempo de eu pegar o ônibus lá e tal. Esse é o problema desse cara. Mas eu, Cris, vou pegar meu carro, com ar-condicionado, ouvindo a Rodrigo, minha música. e era isso que eu Mas ia eu dizer, quero né? chegar na minha casa. E aí, é legal chegar tarde lá em casa para ajudar a fazer para casa, para fazer o jantar. Mesmo que já esteja mais ou menos encaminhado, tem que ligar, tem um monte de coisa. Eu chego na minha casa, eu quero descansar um pouquinho. E hoje eu quero dar o jantar 8 horas para me poder ver a novela, para me ver aquele filme, para me ler aquele livro. Então, por que eu vou ir travando a vida dos outros se eu quero que todos os sinais estejam abertos para mim? Então, vamos, né? E como que é difícil, eu estou falando muito, eu vou parar agora, só a última coisa que eu queria falar, assim, que é difícil na gente. Como é difícil para a gente olhar para a gente, que às vezes, hoje eu estou aprendendo muito, a Cris está me ensinando isso, e eu estou sendo tão mais amável com as pessoas, porque eu não sou mais uma pessoa que tem que responder. Eu falei assim, eu estou justificando e taratatá, para poder mostrar que a gente já chega na história arrumando uma justificativa. Não, eu estou comunicando. Isso dói em mim e eu fico triste com isso. Aí vão Sim, tentar, clarifica o olho do outro para ele ser um colega legal para você. Porque, sim. sim, eu lavo meu rosto e eu consigo ver a coisa melhor. E aí, depois,
não tem tanta importância o que exatamente você está pensando. Eu mostrei a minha cara para você. Eu acho é isso que a gente precisa para comunicar, que a gente tem um pouco de medo, de muito medo, eu acho até nem é pouco, de mostrar as coisas que a gente quer falar de verdade. A vulnerabilidade, né? E olha só que interessante. Ó, só vou responder aqui a live. Estão perguntando de que se trata essa live. A live é o óbvio, só é óbvio a olhos avisados. Né? Então, nós estamos aqui hoje conversando sobre comunicação. Como a gente pode melhorar a nossa comunicação, né? Entender o que o outro está dizendo, com o que ele expressa, seja através de palavras, atos, emoções. E aí eu queria só contribuir isso, né? Porque a nossa primeira reação é tentar julgar essa pessoa a partir do comportamento dela, né? E se é um comportamento agressivo, a gente ainda tem um julgamento mais severo quando alguém demonstra a emoção da raiva, né? Mas a emoção da raiva é uma emoção extremamente importante. Ele estava me dizendo com essa fala dele que eu invadi o espaço dele, né? E é isso, assim, ele está demarcando o território dele, ele estava numa emoção genuína. Essa é uma emoção primária. A emoção primária é essa que vem quando a gente está tentando defender, por exemplo, através da raiva, o nosso território. E era isso que ele estava dizendo, né? Só que a gente também não tem muito essa abertura para compreender que as emoções têm significados, né? E que a gente também pode comunicar sobre a raiva sem ser violento. Eu posso dizer sobre essa invasão sem necessariamente agredir o outro, porque é uma confusão que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, né? Que a gente não concorda com muitas coisas, nós estamos vivendo um momento de muita divergência, seja ela emocional, política, social, e tudo bem, as divergências fazem parte e agregam muito, né? Se cada um consegue colocar para um debate sobre as suas indignações, não abram mão das suas indignações, elas são importantes. A Drica, o tempo todo, traz para a gente essas indignações e o quanto elas contribuem, né? Se não fosse o fato da Drica ter tantos incômodos em relação ao social, que não atende, né, às suas necessidades, a gente talvez não estivesse aqui hoje, não tivesse sido criada a AME, né? Porque essa indignação, essa raiva, essa emoção, ela é legítima, ela é necessária. Nós estamos vendo aí tantas situações, né, onde as pessoas passam por cima umas das outras. É claro que vai desrespeitar e a gente vai reagir com raiva. Quando ele respondeu dessa forma, ele também me invadiu, né? Mas ele marcou para mim que aquilo, né, no meu comportamento anterior tinha sido, de certa forma, invasivo com ele. Então, se a gente consegue afastar um pouquinho da emoção, porque emoção gera emoção. Então, se eu vou com raiva, o outro vai reagir com raiva. Então, se eu consigo afastar um pouquinho, fico com a minha emoção, a partir disso, o que eu vou fazer com isso? Né? E como eu já tinha ficado incomodada da primeira vez, eu já estava tomando consciência, eu já tinha tomado consciência disso, eu já estava tomando deixa eu só aceitar a Drica aqui. Ela caiu, né? Então, eu já estava tomando providências para o meu marido buscar o carro antes do estacionamento fechar, porque eu não teria condições de chegar lá hoje antes das 7 horas, né? Então, eu estou dizendo aqui, Drica, da importância também dessa indignação, né? Então, que a gente também possa olhar as emoções dos outros, entendendo que são emoções dos outros, né? E que a gente vai ter que respeitar esse tempinho e, quem sabe, abrir um espaço para que esse outro fale genuinamente dessa emoção, ao invés da gente reagir. Porque quando a gente reage, a gente está só rebatendo, a gente não está agindo, né? A gente não está tomando posse da nossa responsabilidade na relação, né? Então, eu ficar um pouquinho com isso. Olha, semana passada eu atendi uma pessoa, eu até contei para essa pessoa, falei, você me ensinou uma coisa linda hoje. Na verdade, eu já sabia, mas da forma que ela trouxe foi, assim, um assentamento, né? Essa pessoa está passando por uma situação complicada na família, umas crises, e essa pessoa está chorando muito. Então, ela foi encaminhada porque ela não para de chorar, né?
E aí ela vira para mim e fala assim: olha, Cris, eu não gosto de chorar na frente das pessoas, porque as pessoas ficam querendo parar o meu choro. Elas ficam tentando me consolar, né? Para parar o meu choro. Só que eu tô com esse choro aqui dentro, tá muito triste, eu preciso chorar. Então eu deixo todo mundo lá e vou pro meu quarto e choro sozinha, porque isso vai se acalmar dentro de mim. Mas eu preciso desse tempo. Olha que coisa mais linda da gente ouvir. Essa pessoa tá saudável, né? E aí quem olha de fora e vê ela chorando, acha que ela não tá bem. Muito pelo contrário. Ela tá Ela não sendo tá coerente. negando. Ela tá sendo coerente. Ela não tá negando o que ela tá sentindo, né? Então, assim, olha quantas distorções a gente tem a respeito das nossas emoções, né? Das nossas formas de ver e de julgar o outro. É difícil a gente não julgar, mas em algum momento vamos ficar assim, mas por que eu estou julgando o outro, né? Como é que eu contribuí para essa situação que nós estamos experienciando, né? O que vocês acham sobre isso? Você está dizendo isso, né, Cris? E aí, pegando até essa fala da paciente e do estacionamento, eu volto assim na questão da coerência mesmo, né? Da coerência da assertividade e da afetividade, né? Nessa comunicação. É aquilo que você disse, né? A emoção, ela vem, não tem como a gente controlar. Né? O moço do estacionamento, ele vai ficar com raiva, é direito dele ficar com raiva. Mas a questão é como ele comunica isso, né? E até deixando claro para você, né? Assim, porque a raiva dele é genuína no sentido de colocar limite e falar assim: olha, Cristiane, por favor, dessa vez tente não atrasar, porque eu preciso fechar. Seria muito diferente de ter falado dessa forma que ele falou. Ou também, aí eu acho que é importante a gente falar da comunicação paradoxal, que é Sim. aquilo que aí a gente pode pegar até o exemplo dessa paciente também. E é isso, alguns momentos que a Drica disse, assim, também, dela falar dela ser forte, né? E as pessoas veem ela fazendo movimento e tudo mais. Então, assim, o ponto principal da comunicação paradoxal, ou duplo vínculo, ou que a gente chama de comunicação enlouquecedora, é quando é muito discrepante aquilo que a gente fala e aquilo que a gente sente. Ou seja, o cara do estacionamento com muita raiva, né? E falar para a Cris que às vezes estava tudo bem. Ele estava sendo, às vezes, completamente incoerente. Ele ia continuar com muita raiva, talvez da crise dele também. Porque aí ia começar a ter uma raiva interna, né? Porque às vezes até vem uma raiva do tipo assim: como assim eu tô aceitando isso? Como assim eu não consegui comunicar? E isso para outra pessoa também, que está ali, o receptor, é esse exemplo que a Drica tá dando, né? Gente, se eu tô vendo uma pessoa super ativa, dinâmica, resolvendo, acontecendo, brigando, eu vou entender, de acordo com a minha lente, eu vou entender que tá tudo certo, né? Então, assim, se ela está precisando de ajuda, ela não está sendo coerente nessa forma de pedir ajuda. Se ela sabe que tem algo por detrás dela, que ela tem essa necessidade, ela precisa perguntar. Então, essa coerência ela é muito importante para não vir essa comunicação enlouquecedora, que é a mesma coisa do exemplo que eu disse anterior. Às vezes a pessoa falar que está presente, que eu estou disponível, que eu estou te escutando genuinamente, mas não tá. Mas não tá. E aí a outra pessoa, que é quem está comunicando, começa a pensar assim: mas ela me falou que está escutando genuinamente, né? Ela me falou dessa disponibilidade dela, mas engraçado, eu não estou sentindo isso. E aí
começa a virar essa comunicação que a gente chama de comunicação enlouquecedora. Na época da minha primeira formação em terapia sistêmica, eu lembro de um exemplo que na época, acho que foi Jaqueline que deu, que ela, para poder explicar para a gente o que era comunicação enlouquecedora, ela falou assim, que é uma frase quando a gente fala assim, por favor, seja espontâneo. Eu estou te pedindo que você seja espontâneo. Como assim? Sei, com certeza. Aham. Sim. Por Eu sou favor, totalmente vou fale. abrir aqui e tal. Imagina, Drica, fale. Mas aqui, fale só na hora que você quiser. Fala, tá? Então, Eu tô falando. tá vendo que é um... Eu vou te escutar, tá? Mas eu vou falar. Tá vendo? E aí a gente fica assim, é pra eu falar ou é pra eu não falar? É pra eu poder escutar ou pra eu não escutar? Então, essa coerência que começa com a interna, que foi lá no primeiro exemplo que a Cris deu, né? Mas essa coerência é muito importante, porque senão o receptor, ele fica completamente perdido, né? O outro exemplo que tem também, né? Às vezes a gente escuta, olha, eu estou terminando esse relacionamento porque eu te amo profundamente. Você é a pessoa mais especial da minha vida. Você não imagina o quanto que eu te amo. O quanto que eu sinto falta da sua presença, mas nesse momento eu tô terminando. Eu não te quero. Não, mais chique que mulher, as mães minhas, né? Elas recebem essa desculpa assim, linda, olha que bonito. O cara chega para você e fala com você assim, olha, fica só um dia com a pessoa, aí, tipo, no outro dia já manda uma mensagem assim aqui, você é a mulher mais linda que eu já fiquei na minha vida, uma mulher guerreira, eu acho você um exemplo de vida, porque você cuida desse seu filho sozinha, parará, mas Já começou até a doer, né? foi a noite maravilhosa, mais maravilhosa da minha vida, mas eu não tenho capacidade para viver ao lado de uma mulher tão poderosa como você. Mas a pessoa falou que gosta, ainda ama, foi a melhor noite da vida e tal. Aí a pessoa já está toda feliz, né? Já pensou até que ia chegar a flor no portão. Estou acabando. E bloqueia. Você não consegue conversar com a pessoa mais. Isso é um crime, gente. Na minha cabeça, eu queria pegar, e esse dia passou até no Fantástico, que ia mostrar sobre essa sacanagem que os caras fazem, eu não vi. Eu falei, eu tinha que ver esse trem, porque eu quero anotar o número do crime. É um crime, sabe, assim, porque olha o quanto que dói, né, na gente, e fora que a pessoa começa a não saber se é bom ser você mesmo, né? A gente, tipo assim, então, porque eu sou guerreira, porque eu sou boa, porque eu cuido do meu filho, eu não sou merecedora de ter um companheiro. Porque todos fogem de mim, porque eu sou boa mãe. Aí eu vou ser uma péssima mãe, quem sabe eu consigo alguma coisa. O que passa na cabeça da gente, né? E assim, isso deixa os olhos, deixa óbvio que o cara é um safado? Não deixa. É impossível eu compreender que ele é safado, porque ele foi muito fofinho comigo, né? Aí que tá. Eu gosto de você. Aí a gente você fica assim, é a enlouquecedora, né? Ele essa informação ele que você safado, falou, né? É um cachorro. Tem que ser preso. Podia ter prisão para essas pessoas de verdade, né? Porque eles aprisionam a outra pessoa que recebe, sabe? Essa é uma quem recebe essa característica da comunicação não violenta, Drica. A gente estuda isso. Essa é uma característica da comunicação, da comunicação paradoxal. O aprisionamento. O aprisionamento. Porque, tipo assim, quando ele quiser voltar, quase que você recebe ele sim. Porque ele foi embora por sua culpa. Né? Ele não foi embora porque ele é safado e vai pegar outra e todo dia vai pegar mais outra e vai fazer isso com todo mundo, não. Vou dar mais um exemplo dessa comunicação. Olha aqui que bonito, ó. É isso mesmo. Ele obriga a gente a ler. Sai disso, né?
Sai disso. Pra que você fez o cartaz, então, menina, né? Ô, A gente fica criatura, né? enlouquecida nesse trem. Exato. Uai, gente, mas por que eles colocaram esse cartaz? Quase que a gente fica, se tiver na porta de uma loja, dependendo da pessoa for do meu tipo, eu durmo lá na porta da loja para saber amanhã por que eles puseram aquele cartaz. Moço, por que tá estranho aí? Por que eu não podia ler isso que você pôs aqui, pelo amor de Deus? Tá vendo? E essa é uma dica de Filho. como sair dessas situações paradoxais. E Né? aí, Fazendo a olha para você ver. Pergunta. Mas, mas outra pergunta que fica dentro de mim, olha, você vê, eu vou me colocar em risco, eu vou passar a noite lá dormindo no frio, porque eu quero saber por que ele pôs um cartaz lá que não era para ler. Né? A minha curiosidade, a minha tudo, ele ativou tudo dentro de mim. Beleza, é bobeira sua, por que você ficou aqui? Então, ele foi claro, como é que foi óbvio? É óbvio demais o cartaz, é só para não ler. Agora você quer saber por que não era para ler, exercer, o pai fica perguntando as coisas, entende como que é tão complicado, às vezes, conversar? Porque eu vou e pergunto para ele, ô moço, por que você pôs na loja, não leu o cartaz? Uai, é para não ler, por que você leu? Essa que é a angústia. Para que você pôs? Essa que é a Olha que doideira. angústia. É esse que é o sofrimento, Drica, que uma comunicação, quando ela não é clara, nos traz. E você vai ficar atrás do cara. Você vai ficar atrás do cara querendo saber dele por que ele colocou esse cartaz lá. E isso que é o aprisionamento. E é aí que começam as relações abusivas. A comunicação violenta, né? Então, isso, na verdade, a gente está dando um exemplo, né, Cris? A gente está dando um exemplo aí da comunicação paradoxal, da comunicação duplo vinculada, que a gente chama de enlouquecedora. Mas existem vários tipos de comunicação que vai perpassar aí por uma violência. E aí volta também, né? Acho que a gente consegue fechar, né? Falando aí mais uma vez também dessa comunicação interna, porque se esse cara que falou aí para essa moça que tá terminando com ela, porque ela é forte, porque ela é uma mulher maravilhosa, porque teve uma noite maravilhosa, se ele entra em contato com ele, né? Se ele ficou com medo, porque às vezes ele não dá conta de lidar, né? Às vezes com tão de perto com as limitações do filho dela, ou se ele ficou com medo de ele não dar conta de ver aquela coragem, aquele dinamismo, né? Aquela força daquela mulher. Então, assim, se ele entra em contato com tudo isso, talvez ele vá também terminar, não ficar com ela, mas eu acho que seria... Não é que ela não vá sofrer, mas seria muito diferente se ela escutasse realmente isso. Porque aí ela teria que lidar com essa realidade. Talvez dele, processo... não a culpa dela. Mas aí não é culpa dela, porque aí ela vai conseguir ver que tem os limites dele. E ele conseguiu comunicar esse limite, mas ele não sabe lidar com isso. Né? Mas olha só, né? Mas para poder fazer isso tem uma coisa chamada humildade, muita. E humildade vem de humus, né? Que é a questão da fertilidade do ter, né? De onde viemos e para onde vamos, né? Reconhecer que somos todos iguais, somos todos humanos, né? E que eu posso admitir que tem situações que para mim são muito difíceis. Né? E que você pode ser forte para poder dar conta dela, mas eu talvez não tenha essa habilidade. E nesse momento também não estou disponível a aprender, porque a gente pode também não ter habilidade e ter disposição para aprender, para relacionar, para enfrentar, né? Então, mas para tudo isso eu preciso ter humildade de reconhecer os meus limites, né? Então, comunicar também está ligado a isso. Quantas vezes a gente atende no consultório situações abusivas, né, que eu fico tolerando violência, tolerando, né, maus tratos,
porque eu não comunico para o outro que desse jeito não dá mais. Que tem limite, né? Eu falo muito, a Drica já ouviu muito, eu falo muito sobre limites saudáveis, né? Porque uma vez que passou do limite, passou do meio do caminho, já saiu do caminho, né? Então, a gente já começou uma estrada errada, né? Se eu quero saúde na relação, eu tenho que saber até onde ir. Até onde ir na minha comunicação. Se o outro não está se esforçando para me entender, né, nem para mudar, quanto é que eu quero manter essa relação? É melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. Preciso das... Olha o computador comunicando comigo. Tá falando aí que ele não tá entendendo Ele esse não tá nosso jeito de entendendo, falar. mas nem eu tô entendendo ele também. Então a gente vai ter que ter esse jeito de falar correto. E é tão interessante que o meu ex-marido, eu chamava ele Betinho, Betinho, Betinho aqui do lado, ó, Betinho, enquanto não berra, fala, Betinho, eu tô chamando você! Ele não responde. Aí eu tô chamando Betinho, 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 Betinho! E o João tava, porque eu não tava dando conta, eu tinha saído do banheiro com o João tava escorregando, ia cair, machucar. Eu tô gritando, Betinho, Betinho. Eu berrei, o celular respondeu para mim, uma cidade a não sei quantos quilômetros de Belo Horizonte. Porque o Betinho não respondeu. Ódio, que ódio. Até o celular conversa comigo só, e você não conversa comigo. Eu converso no celular, responde, e você não. Então, assim, o quanto que a gente também pode ser agressivo no silêncio. Você está fazendo uma violência com a pessoa no silêncio. Olha para você ver. Né? E isso não é ignorar saudável para não criar uma briga. Eu estou querendo uma guerra, não é briga. Não quero lá que a pessoa joga míssil. Briga quando a pessoa fala assim, mas eu não falei nada. E aí, olha a comunicação paradoxal assim também, né? E é com esse semblante, eu não falei nada. Eu não fiz nada. E a vontade de você falar assim, mas esse é o problema. Você não falou nada. Esse é o problema. Você não está entendendo, né? Que esse é o problema. Então, isso que você fala, sim, o silêncio, né? É uma num determinado contexto, né? É uma violência. É uma violência total. É o que a gente chama de passivo-agressivo. Extremamente agressivo. Então, a gente precisa... É tão complicado que eu acho até assim também que nós mães, né, e os pais, os educadores, o que a gente faz com o nosso filho. Porque, por exemplo, pode ir, mãe, na festa? Pergunta ao seu pai. Pode ir, pai, não sei o quê. Fica a confusão. Ninguém tem uma responsabilidade para aquela coisa. Aí você vai, faz uma coisa errada. Aí eu vou, porque eu também, minha mãe fala, já fui, porque já que ninguém vai falar, eu fui, né? Depois se resolva. Aí dá PT, dá coisa errada, acontece qualquer coisa, aí a culpa. Você machucou demais o meu coração. Mas eu não machuquei o coração de ninguém, eu só fui testar. E aí deu ruim, mas, não queria dar ruim. Então, por que já não fala de uma vez assim, não? E outra coisa também que a gente fala com as pessoas de Deus, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, não faça isso, porque vai chatear Deus. É muito forte, a gente está magoando Deus, né? Mãezinha não pode falar mentira para a mamãe, porque Deus não gosta. Não pode distribuir, deixar o outro brincar com o seu brinquedo, porque o papai do céu está olhando e vai ver que você desobedeceu. Esse papai do céu não está aqui, não está vendo nada, eu vou fazer. E você faz as coisas erradas, aí seu material some na escola, chega em casa, não tem um caderno, não tem um trem. Como é que aconteceu isso? Papai do céu ficou cego, não estava lá ajudando e deixou o trem embora, né? E aí você vai criando tanta limitação na cabeça da pessoa. Por que você não explica direitinho, assim, talvez, sei lá, a gente não tem dinheiro para comprar lápis todo dia, então cuidado com o seu material. Quando trocar com um coleguinha, presta atenção, guarda na sua mochila de novo. Tantas coisas que são muito mais fáceis a gente dizer
porque não tem dinheiro. Não é porque papai do céu fica triste, não, porque não tem dinheiro. Você não machuca o coração da mamãe quando você responde à mamãe. A mãe não consegue entender que você pensa e raciocina, e aí você tem uma ideia diferente, e eu não consigo argumentar com você, então eu estou falando que você machucou meu coração. Machucou, não. É que a mamãe não sabe essa resposta hoje. E eu não consigo resolver isso com você hoje. Sim. Mas eu vou pensar, procura a ajuda dos universitários. E aí sabe uma resposta e dá para a criança. Mas não fala com a pessoa que machucou o coração, que não sei o quê. Sabe, às vezes a gente fica tão... a pessoa fica olhando para você aquela carinha assim, ó, de cachorrinho que está machucadinho, faz até o fofinho, assim, a gente fica todo doído. E aí você fica assim... Se você não fala de verdade, você não foi agressivo, de verdade, você não fez ruindade com a pessoa, você disse a verdade para a pessoa. Aí a pessoa vai e fala assim, mas a verdade é melhor o silêncio que a verdade dita de forma, de jeito a qualquer hora. A verdade, ela dita a qualquer hora, ela pode doer, mas ela é mais verdadeira e mais necessária do que tudo. Mentira sincera não interessa, gente, nem na música, nem em nada. A gente tem que ser muito verdadeiro com o outro para a gente não machucar. Porque, olha, quantos machucados que a gente está causando na sociedade, a gente está causando na gente mesmo, e aí a gente está pingando sangue nos outros. A gente está contaminando. E travou para você, Cris, a Drica? Travou. E aí, até pensando nisso que a Drica está trazendo, né, Camila? A gente diz a verdade, e aí o outro diz e fala, é preferível o silêncio. Então ele também está dizendo de algo que está difícil para ele, né? Exato. Então Mas a ele gente tá pode de novo, né? Mas aí ele tá então a gente pode de novo voltar à pergunta, né? E por que você prefere, né? Então, o silêncio a ouvir isso que eu estou colocando para você. Mas né? ele está reconhecendo uma necessidade dele e comunicando isso, né? Não é aquele silêncio que é esse silêncio que a gente estava falando do passivo-agressivo, né? Que às vezes está muito ligada ao lobo em pele de cordeiro, que a gente vê muito isso. Mas eu comunicar às vezes que, assim, eu não tô dando conta de escutar isso, né? Tá muito difícil. É isso que a gente fala muito no processo terapêutico, né, Cris? No processo terapêutico, a relação terapêutica é muito importante pra gente. E o quanto que é importante pra gente quando o paciente consegue dizer isso, né? Vai ser importante para ele, para nós e para o processo, né? Então, assim... Até para entender isso que você trouxe, né, da relação terapêutica, ela é terapêutica porque ela é relação, né? E que a gente transforme também as nossas relações pessoais em relações saudáveis. O que é mais importante, né? É um ditado antigo, assim, eu ter razão ou ser feliz. Acho que a questão não é nem ser feliz, ou um ou outro, né? Mas eu posso comunicar sobre o que acontece em mim, né? Como é que as coisas estão dentro de mim para preservar, para cultivar, para melhorar a nossa relação, se ela fizer sentido para nós. Sim. Né? Porque pode ser que em um determinado momento fez muito sentido e ela foi ótima, foi próspera, foi saudável, mas no momento seguinte isso já não faz mais sentido. E tudo bem, a gente também saber até onde ir, né, no relacionamento. A gente vai mudando com o tempo, né? É interessante porque cada ciclo de vida, eu quero fazer uma live ainda falando sobre ciclos de vida, às vezes a gente até marca essa live, porque para cada ciclo de vida uma demanda nova. Então também uma forma de comunicar. A forma como eu vou comunicar com um bebê é de um jeito, com uma criança pequenininha de outro, com um pré-adolescente de outro. E aí, para cada novo ciclo, a gente também tem que ir adaptando a nossa linguagem, né? E vai esbarrar nas nossas etapas anteriores também. E nas interações geracionais, né? Porque aí é um pai,
né, aí num ciclo de vida já de mais de 40, escutando um adolescente talvez de 12, aí são necessidades completamente diferentes, porque são ciclos completamente diferentes, ciclos de vida, né? E como que essa comunicação, a comunicação perpassa por isso também, como que ela vai ser construída, né? Sim. Cris, Eu a vou mandar Drica uma não voltou? mensagenzinha aqui. Pois é, vou mandar uma mensagem. Deixa eu ver se eu estou com o meu WhatsApp aberto aqui, para ver o que que aconteceu, se ela volta, né? Mas é isso. É A Daiane, ela fez uma pergunta aqui atrás. Então vamos ver se a gente consegue responder. Ó. O que fazer quando outros não dão esse espaço para poder sermos genuínos em nossos sentimentos? Aí ela diz, outros, quando eu digo outros, quero dizer pessoas próximas. Que algumas pessoas próximas a mim nunca me permitem ser ou sentir, eu aceito todas as reações dela permanecendo neutra. Acho que é isso. Então, o que uma fazer, sensação né, para dela. poder. Oi? É uma sensação dela, né? Então, Então está colocando aqui como uma sensação dela, né? Então, o que fazer quando os outros não dão esse espaço para a gente ser genuíno nos nossos sentimentos? Na verdade, o que eu entendo é que as pessoas não vão dar essa abertura porque nós não temos habilidades emocionais, né? Assim, treinadas, né, e Camila? eu acho, Cris, que tem aí também os diferentes tipos de comunicação também, né? Que naquele livro, as 5 linguagens do amor, eu acho que fala um pouco disso indiretamente. Porque, assim, às vezes, para aquela pessoa, ela está sendo genuinamente disponível. Mas a Daiane não está sentindo que a pessoa está genuinamente disponível, né? E aí Sim. eles vão ter que conversar sobre isso, né? Uhum. E aí ela vai ter que falar do sentimento dela, aí ela vai ter que escutar o que o outro tem para dizer, ela vai ter que. Uhum. E às vezes é isso, né? São a forma de se mostrar disponível pode ser diferente, porque às vezes, como o outro se mostra disponível, não é como ela sente que o outro está disponível. Então, Uhum. eu acho que o tempo todo a metacomunicação, né? Que a gente chama de. É falar da comunicação o tempo todo, né? É traduzir a comunicação o tempo todo. E isso é um processo, Uhum. né? Isso é um Uhum. processo de aprendizado e é uma construção aí para nossa vida. Uhum. É Vou isso. ver se a Drica está voltando aqui, até para a gente preparar, para a gente encerrar. Isso, vamos Drica? ver se ela tem alguma coisa para dizer. Eu entrou. Oi, Drica. Eu Gente, eu entrei meu celular, ele desligou e não tá dando para me ver, não é isso? Eu não tô conseguindo. Acabou a bateria, entrei com esse Ouvindo com. sim, sim, sim. Tá me estamos te ouvindo, pelo ouvindo. Uhum. menos? Tá, eu tô tentando me achar um jeito de eu me ver. Mas é só para dar tchau, porque senão fica muito ruim a Mas a comunicação, né? gente. Cortou no meio, assim, atrapalhando. E pode ir concluindo você aí, que eu só entrei para não ter esse Mas a fio Então, olha cortado só, tão feio. é, acontece, né? E é isso que é interessante, né? Acho que essa nova forma de você estar aqui com a gente, Drica, possibilita, inclusive, esse aprendizado também. Nem sempre a comunicação, gente, ela vai estar clara, ela vai ser assertiva e ela vai nos ajudar. Mas que a gente possa ficar com isso dentro da gente e avaliar, falar assim, olha, o que que isso me causa, né? E o que que eu vou fazer com isso que está me atravessando nessa comunicação? Eu posso querer ter uma atitude assertiva, eu posso querer estar presente e fazer essa relação melhorar, prosperar, ou não.
eu posso ser parte desse problema e continuar reclamando, não ajudando a melhorar a comunicação, não olhando a minha responsabilidade na relação, né? Então, o que que vale mais, né? É a relação ou ter razão, né? Então, vamos olhar para isso, assim, qual que é a intenção quando a gente comunica algo, né? Qual que é a minha intenção na hora de expressar? E levando em consideração as emoções, elas são muito importantes, elas são chaves para que a gente entenda, inclusive, o que está se passando dentro da gente, né? E E aí, e Camila, o essa que você quer eu deixar de só recado no final? finalizo assim, né? Quando a Cris fala dessa intenção, e se essa minha intenção tem a ver com a minha necessidade interna, se eu estou sendo coerente, né? Porque às vezes aquilo que eu comunico não é aquilo que eu quero, né? E o outro não tem aí uma bola de cristal para poder adivinhar, né, o que você verdadeiramente quer. Então, eu queria agradecer, Cris, a oportunidade. Foi muito É bom uma estar pena na hora que vai chegando no fim, né? Porque é tão gostoso estar aqui batendo papo, ouvindo você de novo. A gente quer ficar conversando a noite toda, né? Tá exatamente. cada dia mais Obrigada gostosa a também pela prosa. oportunidade, prazer em te conhecer aí. Espero que a gente possa encontrar presencialmente também aí em algum momento. Isso. Então, vou dar um. Isso a gente vai encontrar, sim. Eu quero só dizer assim para as pessoas todas que entraram, muito obrigada por vocês estarem participando. A gente vai ter umas férias aqui, mas a gente volta firme na última semana, ou em agosto mesmo a gente volta firme. E que você não tenha vergonha de fazer de uma forma que a sua voz seja ouvida, né? Não deu certo do jeito que a gente estava comunicando, e é um exemplo assim vivo que nós estamos vivendo agora. Não deu certo, deu um bug aqui na comunicação e não consegui entrar de novo com o Instagram da AME. Mas eu arrumei uma forma de comunicar e estar com vocês e dizer que vocês são importantes, que a gente tem um compromisso com cada um de vocês de entregar alguma coisa para vocês. Que você faça isso o tempo inteiro na sua vida, com as pessoas, com as coisas, com os seus sonhos e principalmente com o seu sentimento. E quando você conseguir olhar o seu sentimento e ter respeito por ele, automaticamente a sua fala vem com a afetividade que a Camila falou que é necessária, ela vem com o cheiro do clarear dos olhos, você consegue deixar ir colírio no olho da pessoa e ela entender o que é óbvio para você, que muitas vezes nem a gente sabe o que é óbvio para a gente só fica sabendo o que a gente quer, né? A gente tem desejos e vontades, mas a gente precisa saber que a gente tem que ter presença, pertencimento, né? Estar dentro daquele lugar, estar naquele lugar de verdade. É importante estar aqui com vocês, é importante comunicar alguma coisa para você e que a sua vida tenha importância, que aí a sua mensagem vai fazer sentido e vai ter importância para as pessoas. E que não seja um cartaz, não leia, mas que seja um cartaz, faça parte da minha história, esteja comigo, porque eu quero agregar na sua vida e sei que você pode agregar na minha. Então, que essa sexta-feira seja assim, que nesse final de semana você faça isso com você e com a sua família, por você. Que se cada um cuidar do seu jardim, a cidade vai ficar florida. Então, cuide bem de você, para que você possa entender o que o outro está falando e que o outro consiga entender o que você fala também. Não é fácil, mas é preciso fazer isso. Então, vamos nos esforçar para fazer. Não limite os seus recursos, use a sua criatividade, use tudo que você tem para tornar possível a comunicação. Não é fácil, mas é preciso. Então, vamos nos esforçar para fazer um mundo melhor, né? Cada um fazendo. E muito obrigada, Camila, por aceitar o convite, por transbordar o seu conhecimento aqui com a gente, tá? E que a gente consiga conversar mais vezes e trazer mais essa informação, porque
a gente ainda não sabe comunicar bem. A gente quer, Sim. a gente está se esforçando. Então, a gente vai precisar de mais ajuda sua, de mais informação, de mais coisas. E muito obrigada mesmo. Você brilhou aqui com a gente. E, Cris, também muito obrigada por estar aqui, por, né, dar esse tempo seu para a gente aprender mais, para a gente compartilhar as coisas que são lindas, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções. É muito bom poder cada dia aprender a respeitar mais a gente mesmo. E, por incrível que parível, quando a gente respeita a gente mesmo, é que a gente começa a respeitar o outro. É isso. Né? A gente pensa que é uma faca de 2 gumes, que corta para lá e corta para cá. Na verdade, não é. É uma faca comum mesmo. Ela vai descascando a laranja, não precisa de cortar dos 2 lados. Só precisa de ter funcionalidade. A gente ia querendo, bate aqui, bate lá. Não, não precisa. Tem que funcionar. Então, tenta fazer o negócio funcionar aí. Estamos juntos nessa É isso que a gente queria dizer, né, nessa noite. Rodriga, muito obrigada por essa série, né? Assim, foram quintas-feiras e hoje essa sexta-feira de muito aprendizado. Conheci mulheres realmente incríveis que fazem assim do limão uma limonada suíça, geladinha, às vezes caipirinha, às vezes mousse, tantas coisas, né? Que dá para se fazer com o limão e a gente foi vendo toda essa diversidade aqui nessa série de lives. Para mim foi uma experiência muito significativa, muito marcante, né? De ver o quanto que a gente é capaz de se descobrir, né? E aprender uns com os outros. Quando a gente se abre para ouvir, se abre para receber, se abre para sentir, seja emoções agradáveis ou desagradáveis. A vida não é feita só de doces, né? O amargo tá aí, o salgado, o azedo e o umami, né? Que é um sabor que nem todos sabem que existe, mas tem tantos sabores, texturas, cores e experiências para a gente, né, viver e trocar. E eu achei que essa série de lives, pelo menos para mim e para quem participou aqui, trouxe muitas informações importantes, exemplos maravilhosos para a gente carregar aí pela vida, né? Histórias assim de superação. E é isso, cada um de nós tem a sua história de dificuldade e de superação. Então, vamos olhar para dentro, organizar aqui dentro, para cuidar bem aqui do lado de fora. A gente vai fazer uma pausa nas lives agora no mês de julho, porque precisamos descansar. Descanso faz parte da nossa saúde, né? Física, mental, relacional. A gente abrir espaço nas relações é importante para que a gente consiga continuar relacionando com respeito, que afinal de contas a gente nem falou dessa palavrinha hoje, mas ela é base para toda e qualquer relação, né? Então, assim, nós vamos fazer essa pausa por respeito ao nosso tempo, né, de descanso, porque é necessário nesse momento. Mas em agosto a gente promete voltar com uma série de novidades, de coisas boas para compartilhar com vocês. Então, vocês podem mandar perguntas, dúvidas, sugestões para mim, para a Camila, para a Drica e para todas as mulheres incríveis que passaram aqui com a gente nessa série de lives. Tenho certeza que elas todas estão aí disponíveis para trocar, para aprender e para a gente junto construir um mundo melhor, né? Muito obrigada, Camila, pela parceria sempre, né? Obrigada, Drica. Obrigada a todos que estiveram presentes hoje em todas as outras lives. Né? Se gostaram, compartilhem, divulguem para que essas informações cheguem a mais e mais pessoas. Obrigada, meninas. Obrigada. Boa noite, bom final de semana, bom descanso para todo mundo. Quem vai estar de férias também das escolas e tudo. Até